Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do Elite Cast, podcast da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Estamos aqui no Campeonato Paulista e a gente está aqui agora com o professor Charles Duende, ícone do Jiu-Jitsu Paulista. Bem-vindo ao podcast, professor. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. E vamos aí bater um papo legal falando do esporte que a gente ama muito, né? É demais, a gente estava falando minutos antes agora de começar o podcast, o quão fácil é pra gente sentar e falar de jiu-jitsu, né? É verdade, é verdade. O esporte que... Quando a gente gosta do que está fazendo, gosta do trabalho que a gente faz, fica mais fácil a conversa, né? É literalmente a nossa vida, assim, é um esporte que a gente pratica, mas quando a gente não está praticando no tatame, a gente está vivendo jiu-jitsu, né? Eu vivo jiu-jitsu, eu acho que 24 horas por dia. Há quanto tempo? 31 anos. Há 31 anos. Quanto tempo de faixa preta? 24 anos. 24 anos de preta, 31 anos de jiu-jitsu, 7, 8 anos para pegar a preta ali? Eu fiquei 7 anos. 7 anos. 7 anos. Numa época onde não era normal se pegar a faixa preta em 7 anos. Não era, né? é verdade. Eu fiquei... Tem que ser casca grossa ali. Eu não fiquei nem um ano na faixa branca, mas de todas as outras eu fiquei 2 anos. Já treinava outro esporte, não? Não, luta eu fiz quando era pequeno, taekwondo e boxe, né? Sim. Mas eu sempre competi no skate, joguei basquete, também não tenho altura, joguei basquete um tempo. Legal. Eu sempre gostei muito do esporte. E o jiu-jitsu, quando eu comecei, me encantou, né? Era aquele auge, a família Grace lutando. E aí eu consegui um lugarzinho para treinar. 95 ali. Primeiro UFC estourando, a nossa geração viveu isso, né? Os Grace, tudo. E aí o jiu-jitsu sempre foi um esporte de elite, né? Em São Paulo. Era um esporte muito caro. Sim. E eu trabalhava o dia inteiro e estava à noite, então eu não tinha condições, né? Era muito caro. Era o Otávio de Almeida, que era o pai, né? O pai. Já era o Júnior e o pai junto. Aí tinha o Roberto Lage, não tinha nem... Godoy Macaco e Ryan Grace estavam começando na cidade. Estava bem no início. E era muito caro. Tanto meu primeiro professor era um filiado do Roberto Lage, ele era faixa azul. Faixa azul dando aula ali. Eu dei aula de faixa azul. Sim. Logo na sequência eu fui dar aula de faixa azul. E aí, o primeiro que eu fiz, eu amei o esporte e eu não parei mais. Amor à primeira pegada. A primeira pegada. A primeira pegada ali. Falou que o jiu-jitsu é 880, né? Você ama ou você odeia. Aquele contato físico que ele não está acostumado. Eu encantei. Eu falei, cara, é isso. E naquela época já entrava, fazia na primeira aula, já saía pro rola, porrada. Tinha ideia. Era sobrevivência. Começava a aula e ensinava o básico. Naquela aula mesmo, na outra, eu jogava um tanque de tubarão e falava, se vira. Vamos pra porrada. Por isso que naquela época não tinha tanta mulher e nem muito master. Não tem função, né? Porque só ficava era só os malucos, a molecada nova, ó. Aquela fama de bad boy, ele tem que ser pegado, porradaria, e aí... E já gostava da porradaria desde o começo, mesmo quando apanhava ainda faixa branca, já gostava. Gostava, queria mais, queria aprender como eu perdi, como eu apanhei. E aí eu treinava 2 vezes por dia. Treinava das 7 às 8h30, eu tinha saído do colegial, não tinha entrado na faculdade, e das 9 às 10h30. Estava sempre lá, então. Estava treinando. Continua com o trabalho, continua com faculdade. Eu fiquei com o meu trabalho, a faculdade veio depois, né? Eu terminei o colegial, e aí o trabalho, quando eu cheguei na faixa azul, eu saí do meu escritório e apertei a oportunidade para me dar aula. Sim. Aí eu fui dar aula de jiu-jitsu, aí eu fui fazer a faculdade. Aí eu dava aula de manhã, fazia a faculdade de manhã e dava aula à noite. De algum jeito conciliava as atividades aí, vambora. E aí entrei para extinta Godoy Macaco, depois eu fiquei com o Godoy, né? Sim. E aí comecei os treinos sérios, comecei a dar aula, comecei a disputar os campeonatos. Como é que entrou a questão de campeonato na tua vida? Não tinha uma abundância de campeonatos como Cara, não tinha, mas assim, tinha muita coisa interna, né? Interno. Os paulistas, eu luto desde o meu 3º mês de faixa branca. Já lutava? Já comecei a lutar. Quero ir, me testar. Aí era campeonato, academia tal, campeonato. Tinha o Fábio Berg que fazia alguns campeonatos ainda, que era da Runner, que ele dava aula. Fazia com ele. Aí fazia na Paulista que tinha, eu lutava todos. Época de ouro, é a época dourada ali, da saudade, como é que é a nostalgia com essa época? Cara, era gostoso, mas eu gosto muito do jeito que está hoje. Porque assim, o esporte naquela época era marginalizado. Sim. Né? Não era um esporte bem quisto. A gente gostava, era só molecada, um monte de maluco. Treinava jiu-jitsu, né, cara? E aí os campeonatos eram poucos.
Hoje o pessoal reclama do recurso, mas antes não existia. Hoje ainda tem uma pontinha ali que tem uma visão melhor. O cara que sabe se vender, ele consegue um retorno melhor de patrocínio. O cara tem que saber se vender. Naquela época não existia essa possibilidade. Porque assim, foi uma época de ouro, foi uma época gostosa, mas tudo melhorou. Né? O Mundial no Tijuca Tênis Clube, legal demais, aquela fama, né? Mas não se compara ao que é o Mundial hoje na pirâmide. Correto. Estados Unidos é vitrine para o mundo inteiro. Então, quando mudou para lá, os campeonatos grandes, o esporte evoluiu. Em termos de mídia, em termos de patrocinadores, em termos de atletas. Entrou mais dinheiro e recursos mais no dinheiro. esporte. Você vê hoje, essa molecadinha que a gente está olhando aqui, ó. Você bota a molecadinha para treinar, você vê que há 6, 7 anos já estão num nível absurdo. Absurdo. Como o esporte evoluiu. Então, nós como professores, acho que a gente está feliz porque a evolução que teve. Né? E hoje o negócio é muito mais, não tem mais o bad boy. Não tem mais o brigador de rua, mas não é mais bem-vindo. Não é mais bem-vindo, não é bem visto. Exatamente. Então hoje tem uma uniformização, uma padronização das aulas, né? Uma metodologia. Cada sua equipe tem a sua metodologia. E a equipe, o professor que não se adapta a isso, ou a equipe que não se adapta a isso, vai ficar fora do mercado. Porque não para de crescer. Tem que acompanhar esse crescimento. Exatamente. Falando em crescimento, vamos falar um pouquinho. Você é líder da G13, tem um título oficial, você é um título. Eu sou um dos diretores fundadores da G13 BJJ. O presidente é nosso mestre Roberto Godoy. Né? Então, em 2013, a gente começou a entender que o mercado estava crescendo e cada um tinha um nome. Era o Godoy, era o Duende, era o Julião, era o Guri. E aí, cada um está levando um nome. Aí resolvemos decidir por um nome só. O G13, que para nós é Godoy, o Godoy não queria, ele queria colocar outro nome. Ele não que vocês? Nós queria ter alguma coisa representando o nome dele. E como o apelido dele sempre foi do Jason, sexta-feira 13, ficou G13. Conta essa história do G13, G de Godoy, 13 de sexta-feira 13. Então, o apelido do Roberto sempre foi Jason, sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Quando ele resolveu, falou assim, cara, vamos montar um time só. Ele falou assim, ó, eu quero outro nome. Então você hoje, eu tô pedindo pra você tirar o teu nome, Duende. Eu não posso manter o meu. Justo. Falei, justo, coerente. E aí, então vamos escolher, sei lá, eu pinto por Estrela do Oriente. Ele falou, não, pelo amor de Deus. Não. Esquece isso. Aí juntou o Roberto, o Guri, Júlio Pinheiro, eu e o Celcinho. E aí, numa votação, o Julião tinha dado a ideia do G13, já numa viagem que nós tínhamos feito. Mas por que não G13? Para nós representa o Godoy, mas para quem não sabe, representa o que quiser. Aí o Godoy foi no que não gostou, mas o time inteiro votou no G13 e BJJ. Votaram contra o Messi. O Roberto é muito democrático também, né? Sim. Ele tem a opinião dele, mas ele ouve todo mundo. Sim. Então, aí o Roberto, nessa expansão, né, a gente começou com... A gente tinha umas 40 filiais. Quando a gente adotou isso, caiu 10. Hoje nós temos 69, se eu não me engano, em São Paulo. Em São Paulo. A G13 continua crescendo não só no Brasil, mas no mundo. Nós temos 85, se eu não me engano, no Brasil todo. Temos 12 nos Estados Unidos, 2 na Austrália. Estamos abrindo uma agora na Portugal, logo mais uma na Itália. E não para de crescer. Cara, vamos falar um pouquinho disso. Como é que é a gestão de uma organização tão grande? É dividido nos diretores, né? São 5 diretores, é o Godoy, eu, Guri, Julião e Celso. Cada diretor cuida de está responsável por uma quantidade de unidades. É por número, não é por geografia? Não, porque, por exemplo, se eu trago alguém para minha equipe e virar o G13, ele é minha responsabilidade. E aí o Roberto, vindo a expansão disso, o Roberto mudou para Carolina do Norte, Estados Unidos, e foi fazer o crescimento dela lá fora. Então todas fora do Brasil, o Roberto que cuida. E eu e o Guri dividem com as unidades que o Roberto ficou aqui, fica eu e ele cuidando, fora as nossas. E aí assim, eu sou o administrativo, o Gurizão é o cara que cuida, ele administra junto comigo a parte de produtos, e ele cuida de todo o desenvolvimento dos novos franqueados, né? O Julião cuida mais da parte de competição e o Celso cuida ali da parte das mídias, né? Quando a gente vai gravar, ele quer algumas pessoas poderem gravar, cuida dessa parte. Então, vem dando muito certo, cara. Então, assim, é difícil, né, lidar com as pessoas, é difícil. Lidar com um monte de professor não é para os fracos. Mas estamos tendo um bom resultado. Tudo por uma visão de que era necessário
o profissionalismo, era necessário entender. E essa visão veio do Roberto Godoy. Veio do Roberto. Em 2013, estava no Mundial, eu, o Roberto, o Guri e o Julião, e a gente vendo lá as equipes, a Gracie Barra, tudo. O Saulo falava muito disso na época. E o Roberto falou, tenho essa ideia. Aí mostrou pra mim, disse, legal, vamos tirar do papel e vamos fazer. Será? Eu falei, vamos. Falei, quem tá com a gente vai estar, quem não tá que siga o caminho. A gente acredita num processo, temos que seguir. E o Roberto acreditou, chamou a gente, ó, vocês são os diretores, vamos fazer isso. Aí fechamos um grupo. No começo saiu a galera, porque assim, na minha academia eu tinha uma parede, tava um duende, né? De silk ali. Eu, Charles Duende. Aí eu mandei pintar. Os caras, cadê o Charles Duende? Eu sou o Charles Duende. Sou eu, prazer. Sou eu. Não continuo sendo a mesma pessoa. Não mudou nada. Só que a nossa equipe faz sentido. Porque se a gente levasse o nome do Godoy Jiu-Jitsu Clube ou do Charles Duende, lá fora o meu aluno vai olhar e falar assim, mas eu quero ser o Pedro do Jiu-Jitsu. Por que eu vou depender de Charles Duende do meu nome? Então quando você põe um nome que não é o nome da pessoa, o crescimento fica mais fácil. Se eu abrir o meu nome, o cara que tem ali vai abrir também o dele. Né? Não estamos defendendo o nome de uma pessoa, estamos defendendo o nome de um time, uma bandeira. Então virou aquele negócio de amor, né? Amor pela bandeira, pelo escudo. Nosso escudo representa o nosso time inteiro. O escudo da G13 é maior do que eu. Não é maior do que o Roberto. Nome. E se alguém um dia decidir sair, seguir um outro caminho, a G13 ou a equipe continua forte, estabelecida. Forte, estabelecida, faz o distrato, tem tudo no contrato, faz o distrato, não usa mais o nome da marca e segue seu caminho, tá tudo certo. Resolvido, tá tudo certo. E tá todo mundo estabelecido, não quer mais. Funciona desse jeito, é diferente de ter o nome de uma pessoa, né? Aquela pessoa sai e dá uma estremecida. Sai, e quando esse cara dá uma estremecida, porque esse cara tá defendendo o nome de uma pessoa, quando ele quer defender o nome dele, sim, esquisito, que é o ego. Cria uma certa tensão ali. Eu quero representar o meu nome. Quero falar do meu nome. Então, fica aquele ego. O nome da equipe não, na verdade, só teve crescimento, cara. A saída é muito pouca. É a prova, e isso já não é mais uma opinião, né? É só olhar os números. 2013, quando vocês fizeram. Se você perceber isso, Gracie Barra, Aliança, Nova União, Jeff Team, G13. Nós, em São Paulo, a única pessoa que usava uniforme era a Gracie Barra. E tinha bem pouquinho, porque era o Ryan Gracie em São Paulo. No mundo era Gracie Barra. Nós começamos em São Paulo com uniformização. Pioneiros de uniformização. São Paulo somos nós. Não tem mais, não vou usar kimono de uma marca ou de outra. Vai ser um kimono, uma marca vai produzir, mas vai ter nosso... o aluno já sai com kimono com um patch na frente, atrás. E aí o que aconteceu? Todo mundo começou a perceber isso. Hoje é difícil você ver o cara lutando com um kimono sem o logo do uniforme. São Paulo inteiro. Isso dá uma caracterização, se distancia um pouco de academia para escola. Nós nos dedicamos como escola de jiu-jitsu. Escola de jiu-jitsu. E você dá aquele amor a bandeira, né? O escudo. Porque quando o cara comprava um kimono, ele tinha que comprar o pet, mandar costurar. Às vezes ninguém fazia isso. Era o kimono vermelho, um verde, azul, um... Hoje é padrão, é kimono branco ou azul na nossa equipe. Branco, preta, só faixa preta uso. Então, quando o pai de um aluno novo vai levar um aluno para a academia, quando uma pessoa, um cliente novo vai chegar na academia, ele vê uma uniformização, ele vê uma padronização, não um profissionalismo. E ali tem um monte de profissional trabalhando, certificados nas paredes, os alunos todos federados e confederados, a exigência. Então, já dá um profissional bem melhor. Né? Professor, é muito difícil ser parte da G13? Não. Tem uma academia, não tem uma equipe, eu quero ser parte de uma equipe profissional. Ele vai procurar o nosso gestor de desenvolvimento da marca, vai dar as coisas que tem que ser feitas, né, as diretrizes, tem os cursos. Tem que entrar na linha que nós fazemos. Nossa aula é assim, nosso Kids é assim, e a parte do treino feminino de defesa pessoal é assim. Se adaptou, fez o curso, recebeu o certificado? Processo de 3 meses, 6, 1 ano. Cara, para ele entrar o processo até rápido. Quando ele terminou os cursos, que dá 2 meses, aí 1 mês e meio, no máximo. Mas se ele quiser entrar e tiver com vontade mesmo, é rápido. Aí tem a uniformização, tudo certinho. Os professores nossos, nós temos um ponto, que é a house, né? É onde fica nosso estoque. Então o cara de toda unidade,
O aluno não compra diretamente da gente. O aluno compra do professor, o professor pega com a gente. Então, assim, o professor tem um ganho muito bacana também. A gente tem uma maneira de pensar no nosso time que é, se uma pessoa só ganhar, ela vai ganhar uma vez só. Se o time inteiro ganhar, a gente não para de crescer. Não para de crescer. Então, todo mundo ganha. Excelente. Não é só o líder da equipe, entendeu? Não é só a G13 Matriz que tem um lucro sobre os produtos, não. Todos os professores que a cadastra tem uma cota, né? Tem uma porcentagem de diferenciado. Então, eu animo o professor. Incentivo. Incentivo para o crescimento. Então está crescendo cada vez mais, né? Crescendo cada vez mais. Muito, muito bom. Questão de competições. Te chamei ali para a gente fazer o podcast. Foi um prazer imenso ter você aqui. Mas eu sei que você está ocupado, está com uma equipezinha boa aqui hoje. Vamos. Competições em outros lugares. Vocês têm um time específico de competição? Cada professor cuida do seu? Como é que funciona essa parte do negócio? Olha, nós temos aqui hoje acontecendo o Campeonato Paulista, que está incrível, né? Otavio sempre fazendo com excelência o Campeonato Paulista, e está acontecendo o Pan-Americano nos Estados Unidos. Sim. Nosso mestre está lá com o time, ele luta inclusive hoje à tarde. Temos lá já vários medalhistas, e aqui, assim, a gente tem ali o Julião que cuida da parte de competição, mas todos os diretores que está aqui, vem para o ginásio. Vem para o ginásio. Eu venho olhar meus alunos. Eu aproveito que o Julião olha os deles, o outro olha os deles. Então tá eu, o Guri e o Julião aqui. E dentro do meu time eu tenho o Marcos Leamari, que é meu braço direito, meu sócio na academia do Betaville. Tá os meus professores da HQ ali cuidando dos alunos. Então a gente reúne um grupo de... que às vezes tem 5, 6 alunos lutando ao mesmo tempo. Não dá para ser onipresente também, né? Então a gente se divide. Mas a gente está com mais de 50 alunos aqui no Paulista. Hoje e amanhã? Hoje e amanhã. Hoje e amanhã o pessoal lutando, vocês aqui dando coaching. O dia inteiro. Hoje, final de semana, é dia do campeonato. Mas isso aqui é um prazer, né? Eu falo, quando a gente trabalha com o que a gente ama, parece que a gente não tem que trabalhar, né? Sim. Então, é um sacrifício. Felizão, vim aqui desde cedo acompanhar a molecada, ver a evolução deles. Então, o time está grande em competição, mas a gente consegue se distribuir bem. Consegue, está super gerenciável. Também a experiência ajuda. Né? Ajuda, exatamente. Temos professores, coloca cada um no lugar e... Ajuda. Existe campeonatos internacionais ou campeonatos maiores, existe um camp, um camp onde todo mundo se junta. Agora, onde é que acontece, é aberto para outras equipes, como é que funciona? Assim, como a gente está de o nosso mestre está nos Estados Unidos, o Pan-Americano e o Mundial ele faz um camping sempre semanas antes na academia dele de lá. Quem vai lutar vai para lá fazer o camping. E aqui nós fazemos o nosso. Brasileiro, aonde é o camping brasileiro? Na G13 BD de HQ, na Vila Nova Conceição, que é a nossa matriz. A gente se reúne lá 3, 4 vezes por semana, meio-dia. E aí... Aí o atleta fala, poxa, eu sou de uma equipe pequena aqui na Flórida e tal, tô indo pro Brasil, quero lutar o brasileiro. Posso visitar vocês, fazer o meu camp aí? Ele vai visitar, ele vai ter um lugar para ficar, a gente indica o hotel. Antes a gente tinha uma casa que a gente recebia a galera, depois começou a ficar inviável a casa. E a gente recebe a galera aqui, tem um hotelzinho perto da academia, tem o treino, esse cara que vem de fora, ele pode participar de todos os treinos da HQ, que é mais próximo. Ah, mas eu quero visitar a academia do Duende em Osasco ou em Alphaville, aqui em Barueri. Pode ir também. Pode vir também. Então a G13 tem muita ligação, a da G13 está liberando para treinar em todas as unidades. Excelente esporte. Então a gente, quando tem um campeonato grande, a gente tenta focar o maior número de pessoas com a mesma ideia de lutar aquele campeonato e fazer um treino mais forte específico do campeonato. Né? Você vê o cenário competitivo atual com bons olhos, crescimento do esporte, na própria academia local, deve se investir na ideia de ter competidores, ter time de competição. Como é que você vê essa questão? Cara, temos de negócio. O jiu-jitsu não para de crescer. Né? Nós temos nosso time de competição e nós temos nosso time comercial, né? Mas a gente está sempre incentivando os alunos a lutar nos campeonatos. Eu acredito que quando a pessoa luta o campeonato, ela evolui muito na maneira de ficar mais calma, de pensar, de se alimentar melhor. Né? Eu brinco com meus alunos, eu perdi o campeonato. Cara, beleza, tá vendo só essa parte, mas e os benefícios? Você foi lutar, você dormiu melhor, você treinou mais, você se alimentou melhor, você fez uma dieta, você se cuidou melhor. Você já ganhou muita coisa até ali. Isso ninguém te rouba. Ninguém vai te roubar. A competição, beleza, você perdeu hoje, mas tem os próximos, a escadinha, né? Porque aqui é difícil, tem uma tensão.
Né? Então eu falo que é costume, você vai lutando cada vez mais e vai ficando melhor. E eu vejo que no jiu-jitsu, acho que todo atleta que dá tudo, deixa tudo ali na sua área de combate, ali, digamos, qualquer esporte, não é vergonha perder. Vergonha é fazer as coisas erradas, é não se preparar e tudo. É lógico que é um trabalho que a gente tem que fazer muito com a nossa cabeça, né? Pra você perder, poxa, ficar chateado, né? Quem gosta de perder? Mas assim, o Roberto, ele fala muito isso pra gente. Perder, tá tudo certo. Você se preparou, você não entrou lá de bobo. Sabia o que estava acontecendo, você treinou bem, perdeu porque o cara foi melhor, segue a vida. Parabéns o ruim ele. é quando você entra pra perder e você sabe que você não se preparou o suficiente para aquela competição. Aí sim tem que ficar chateado. Tremenda lição, isso a gente aprende. Exatamente. Eu não vou cometer mais esse Porque sempre tem alguém que quer um pouco mais que você. O quanto você quer? Quanto você quer? Você quer ser campeão? Todo mundo olha os títulos da nossa parede e fala, poxa, Roberto fala muito assim, até lutar pra você é fácil. Fácil por quê? Eu tenho dor de barriga igual vocês até hoje. Eu vou lutar com os caras que querem me pegar, eu tenho que treinar mais. Porque ganhar é difícil, mas se manter no topo é mais difícil. Mais difícil ainda. E aí o Roberto como líder, e nós, né, como líderes, os alunos olham pra gente, meu, vocês vão amar, a gente é ser humano, pode perder também. Então, isso daí é um trabalho que você vai fazendo com o aluno no tempo, que assim, pra ninguém é fácil. Pra ninguém é fácil. O cara pode ser o mais fera do mundo, não vai ser fácil. Porque ele tem que, se ele não se mostrar apto, se ele não treinar, se ele não se dedicar, ele não vai vencer. Não vai vencer, tem que... Como dizia o Mike Tyson, né? Se eu sei que eu acordo 6 horas da manhã para treinar, se eu descubro que meu adversário acordou às 5, eu começo a acordar às 3. Se ele acordou às 3, eu vou acordar às 1. Se ele acordou meia-noite, eu não durmo. Eu preciso treinar mais do que o meu adversário. Essa é a vontade de vencer. Essa é a vontade. Quantos querem isso? Você está disposto a pagar o preço? Que é um preço ser campeão. Não é fácil. Você abdicar de várias coisas, né? Pagar o preço. Excelente. Não tinha uma maneira melhor de encerrar aqui do que com esse seminário motivacional. Obrigado, aqui. obrigado. Muito, muito bom. E agora eu peço para os nossos convidados, que são queridíssimos da gente, e geralmente são líderes, que os atletas, a nova geração, está de olho, está se espelhando. Eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem para a galera aí. Essa câmera aqui é sua, fica à vontade, a casa é sua. E aí, galera, Charles Duende aqui falando. Pô, o que eu falo para vocês é treinem muito, se alimente bem, dorme, estudem, ouve os professores e venha competir. Vir na competição faz você evoluir muito. Então, vem para a competição para assistir, para lutar, para participar e represente a sua equipe como nunca. É isso aí, obrigado, professor. Você vier aí, chegar aqui em todos os campeonatos da Federação Paulista, vai encontrar a gente aqui no EliteCast, capaz de encontrar o professor, vem dar um alô para ele, um aperto de mão, conhecê-lo, uma foto, está sempre aí disponível. Obrigado, professor. valeu. Prazer ter você aí. A casa é sua. Obrigado. Fica o convite para voltar. Incrível, adorei. Valeu. Muito obrigado, é isso aí. Valeu, galera. Valeu, a gente vai encerrar mais um episódio aqui do EliteCast, o podcast da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, sempre nos campeonatos. Maior vibe sensacional aqui, com os melhores convidados para vocês. A gente se vê na próxima. Valeu.